Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o nosso programa te convida a uma reflexão. Como as mulheres brasileiras têm enfrentado os desafios em relação ao mercado de trabalho, à violência doméstica, aos preconceitos e ao machismo. Há vários anos, a Assembleia de Minas promove um ciclo de debates que discute os diversos papéis da mulher na sociedade. Em 2023, a mensagem do evento é de luta por uma saúde plena. E o que seria uma saúde plena para as mulheres nos dias de hoje? Esse vai ser o assunto do Panorama, que começa agora. No programa de hoje eu converso com a doutora em Sociologia Elizabeth Fleury Teixeira, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Elizabeth, muito obrigado pela presença. Eu queria começar perguntando, Elizabeth, o seguinte: com o machismo, com os preconceitos, com essa busca da mulher por mais espaço no mercado de trabalho também, quais você avalia que são os maiores avanços que ocorreram nos últimos anos? O que as principais conquistas das mulheres para poder ocupar cada vez mais espaço na sociedade hoje em dia? Bom, nós fizemos até um artigo publicado no Caderno Legislativo fazendo um balanço sobre o que aconteceu nos últimos 30, 40 anos no Brasil, e especialmente nesses avanços que você está pedindo para enfocar. Nós pegamos muito a questão das leis. O avanço foi muito grande, se você contar dos anos 60 para cá ou até antes disso, né? E aí a gente observa que nossas juristas feministas atuaram muito na esfera internacional, nos grandes foros internacionais, grandes encontros, onde se traçava as estratégias do que se ia fazer a nível local, e daí a luta vinha para o nível local e conseguiu-se avançar no Brasil muito. Nós devemos isso muito ao parlamento e à ação das mulheres juristas que lutaram por isso. Tanto é que na Constituinte, 1988, todo mundo tem uma certa consciência de que muitas leis foram modificadas. Por exemplo, a mulher não tinha o mesmo tipo de hierarquia que o homem na gestão da vida familiar. Ela era meio que, como se diz, subalterna ao homem em termos de poder jurídico. O que o jurídico reconhecia era o poder do marido, e a mulher ficava subjugada, entre aspas, né? Algumas gostavam, mas submetida à autoridade. A autoridade reconhecida pela estrutura de Estado era do homem. Uhum. E isso, por exemplo, mudou. Mudou a questão da lei do feminicídio, veio a Lei Maria da Penha. Antes disso vieram outras leis, a mulher poder mexer com a sua própria estrutura de patrimônio. Enfim, havia tantas restrições que os avanços parecem enormes. Uhum. Mas se a gente considerar, por exemplo, nós fizemos uma exposição aqui em 2019, 8 de março de 2019, e as crianças e os jovens vieram, e as meninas ficaram horrorizadas quando descobriram que na virada do século as mulheres não tinham direito à educação. Elas não podiam ir para a escola. Aí eu me lembro de uma menininha de 9, 10 anos, ela fazia assim com a mãozinha. Eu fiquei até chocada. Falei, será que a gente devia dizer isso para a menina? Que ela ficou em pânico. Elas não podiam ir para a escola. Então as restrições eram de toda a espécie. Você falou a questão jurídica aí, com essa série de avanços que são fundamentais. Agora, essa questão não jurídica, essa questão mais cultural, comportamental, do preconceito, do machismo, dessa coisa um pouco estrutural. Você acha que houve avanço também? E em que momento que isso, em que situações que isso ainda persiste até hoje? Pois é, eu sou autora de uma pesquisa que acaba de sair publicada na Revista Brasileira de Sociologia, que é um resumo do estudo que eu fiz com os homens punidos pela Lei Maria da Penha em Minas, aqui em Belo Horizonte. Então eu frequentei durante um ano grupos de reflexão, porque a Lei Maria da Penha ela abre a possibilidade, se os delitos não foram graves, os homens vão para grupos de reflexão coordenados por psicólogos treinados pela ONU e tudo, para fazer uma espécie de uma reeducação do seu comportamento. E daí lá eu pude acessar, vamos dizer assim, a cultura desses homens. A gente fez uma pesquisa profunda, criei questionários baseados nesse um ano que eu passei lá, anotando tudo. Aí adaptamos e aplicamos os questionários e analisamos o resultado. Mas os homens são educados dentro de uma certa lógica. Eles fazem uma iniciação sexual muito jovens, até me surpreendeu, a grande maioria antes dos 18 anos, tá? E para as mulheres a regra é exatamente oposta. E revelou também que a maioria dos homens que cometeram violência tem um percentual razoável, mais de 30%, que alegam razões de ciúme. E a gente cruzou esse dado do ciúme com a religiosidade e descobriu que muito desses homens que alegam a questão do ciúme como um motivo para a crise que eles viveram no casamento, são homens que foram criados numa religião muito mais severa.
Bom, a questão da violência doméstica é um assunto que a gente, ano após ano, volta a ser tratado em discussões sobre a situação das mulheres. A nossa equipe fez uma reportagem que mostra mais um desses casos revoltantes. Vamos ver aqui. A crueldade de um crime praticado no meio da rua, à luz do dia. No dia 23 de maio de 2022, Verônica levou 17 facadas do ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Surpreendida em frente de casa, quando saía para o trabalho, quase foi morta na frente dos filhos. Ela foi salva por Patrícia, a babá, que enfrentou o agressor. A minha memória é de correr e pedir para parar, mas ele só para a agressão, as facadas. Foram 17, né? Após a Patrícia lutar. Eu falo que a Patrícia lutou por mim. Ela lutou de homem para homem. Ela empurra, ela chuta, ela toma faca. E meus filhos presenciando aquela cena horrível. Aí nós saímos do Uber correndo, aquela correria toda, né? Quando a gente olha, ela correndo e a gente olha para ele com a faca na mão. Né? E ela gritando, socorro, não Bruno, não Bruno. E a gente correndo para tentar ajudar ela. Os cortes cicatrizaram. Ela ainda faz fisioterapia para recuperar a mobilidade dos braços, mas há feridas mais profundas. O que ele me fez não foi só para a pessoa Verônica, foram para os meus filhos também, que tiveram quase a mãe morta, né? Poderiam ser 2 órfãos. As crianças vão carregar um trauma que a gente vai ter que tratar durante anos. Tem trauma da Patrícia, tem todo mal social, sabe? Mais um homem esfaqueia uma mulher, mais uma mulher é quase morta, tem todo o impacto social. A gente está falando também de alguém que, se não tiver uma recuperação, quando voltar às ruas, vai continuar cometendo crime, porque está estrutural, acha que mulher é objeto, que a mulher ela pode ser violentada sem nenhuma penalidade. Elizabeth, esse tipo de situação, esse tipo de crime, você acha que são casos pontuais, como você viu aí na pesquisa que você fez com homens violentos que foram condenados pela Lei Maria da Penha, ou é algo mais estrutural que a gente tem que ter alguma medida mais severa em relação a isso? Como é que você vê essa questão de casos específicos como esse, por exemplo, que a gente estava conversando sobre a questão do ciúme, né? De alguém esfaquear um ex-companheiro, um ex-namorado, por questões de fim de relacionamento, de ciúme, de coisas assim. Raramente você vê o inverso, né? Pois é. Você está dizendo masculino, então eu estou percebendo isso. Assim, eu acho assim, a sociologia vê esse tipo de situação extrema como, não vou dizer que é uma bola fora da curva, não. É alguma coisa que revela até onde foi parar o ciclo de violência que foi instaurado naquela relação, tá certo? Já existem estudos hoje que são até do campo da psicologia social mostrando como que esse ciclo vai evoluindo. Começa com pequenas violências, com pequenas restrições, e aí à medida que a coisa vai avançando sem limite, sem que seja colocado um limite, e há um limite, vamos dizer assim, moral e ético que não é praticado. Por isso, toda a sociedade se horroriza na hora que assiste essas cenas. Então, por que essas pessoas chegam a este ponto? Então, há um estudos enormes, muitos estudos, mostrando que há uma coisa chamada ciclo de violência. Então, essa pessoa aí expressa o limite final deste ciclo de violência. Então, quando você tem informações, quando as mulheres recebem informação suficiente, as famílias também, a sociedade está preparada, hoje já existe inclusive legislação local, para quando no seu condomínio que você vive, se você assiste um caso de violência, você liga para a polícia para denunciar, para poder, enfim, auxiliar alguém que está imerso numa situação desta, que está em algum estágio desse chamado ciclo de violência, que já é descrito pela literatura especializada, pelos estudiosos, não é mesmo? Então, não adianta a gente, vamos dizer assim, personalizar a experiência. O fulaninho era mais louco do que o cicraninho. E não adianta a gente fazer análises de caso a caso, porque eles não explicarão para nós o que se passa. Há estudos que dizem, no campo da saúde até, que dizem que crianças que viviam num ambiente mais violento, tendem a reproduzir isso na sua vida adulta. Ok. E também se diz que quando crianças foram molestadas sexualmente, muitos tendem a também reproduzir isso na sua vida adulta. Há um ciclo
dano que é desencadeado ali e que ele não é, vamos dizer assim, dentro do padrão da normalidade, tá certo? E essas pessoas que vão representar esses padrões fora da normalidade, fora da ética do que se aceita, aquilo que eu estava falando, fora do ordenamento social plausível, de civilidade e tal. Então, quando ordens diferentes, de ordenamentos sociais diferentes, estão em conflito, isso também gera uma angústia muito grande, as pessoas não sabem em que lugar que elas vão alocar as suas certezas, isto é, elas não sabem onde elas vão colocar a sua angústia. Eu vou me comportar como um homem tradicional? Eu vou me comportar como um homem moderno? O que isso vai acarretar para a visão que a sociedade tem da minha masculinidade, da minha capacidade de ser macho, de ser respeitado como um ser masculino? Tá certo? Os homens vivem essa incerteza, eles vivem essa angústia. E muitas mulheres também vivem, porque também muitas mulheres preferiam ser as mulheres mais tradicionais e são estimuladas a ser mulheres mais modernas, mais independentes, e muitas preferiam que estivessem em casa sendo protegidas e os caras sustentando. Agora, há uma tendência que as mulheres saiam. Quero saber se elas vão ser bem remuneradas, se elas vão receber tratamento igualitário em termos de funções iguais para salários iguais. Nós vamos falar sobre essa questão do mercado de trabalho, mas antes eu só queria mostrar uma questão que é justamente sobre a Verônica, que a gente viu na reportagem. Ela procurou um centro de apoio justamente para se recuperar do trauma da agressão do ex-namorado. Além dela, muitas mulheres buscam esse tipo de ajuda. Vamos ver. A rede de apoio é importante para superar os traumas e retomar a rotina. Verônica procurou o Centro Risoleta Neves, que acolhe mulheres em situação de violência doméstica. Em média, a equipe acompanha 60 casos por mês. Às vezes a gente recebe aqui, por exemplo, mulheres idosas que estão em um relacionamento violento durante 40 anos. Aí você imagina, né, como que a gente vai dimensionar todos os danos psicológicos, todos os danos sociais, todos os danos comunitários dessa pessoa que ficou por tanto tempo, né? E também não desconsiderando aquelas mulheres que acessam o nosso serviço que tiveram um relacionamento, por exemplo, de 10 dias ou de alguns meses, que também chegam com muitos danos psicológicos. Essa questão dos danos, né? Quais os principais danos que podem haver, que uma mulher pode ter a partir de relacionamentos abusivos, sejam longos ou sejam curtos? E o que fazer para se libertar desses relacionamentos? A saúde classifica certos casos de mulheres poliqueixosas. Por exemplo, chegam ao centro de saúde inúmeras vezes durante um mês e nunca dizem que estão sofrendo violência. E demonstram todos os outros tipos de vulnerabilidades. Uma instabilidade muito grande, problema de pressão, problema de depressão, que não é a mesma coisa, né? Que são coisas muito diversas do campo da fisiologia ou do campo da psicologia. Desgastes emocionais violentos e vamos dizer assim, não se deixa claro para os profissionais da saúde do que é que se está falando. Então, quando a gente fez o nosso dicionário feminino da infâmia, acolhimento e diagnóstico de mulheres em situação de violência, uma obra feita a 100 mãos, foram 100 pesquisadores e pesquisadoras que contribuíram conosco nesse livro, editado pela editora Fiocruz, e existe um verbete chamado Mulheres Poliqueixosas. Eles tiveram que classificar esse tipo de caso para começar a tratar e ir atrás do diagnóstico, para que essas mulheres, afinal, lá escondido dentro do consultório, conseguissem meses depois revelar que elas eram objeto de violência. Há muito tempo ou há pouco tempo, isso não importa. Então eles começaram a descobrir que esses casos, em geral, indicavam que a mulher estava escondendo e que muitas vezes elas eram vigiadas pelos maridos até atrás, ali do lado de fora, do outro lado da rua, esperando que elas saíssem, porque elas estavam vinculadas a um nível de autoritarismo e subjugação que elas não podiam nem dizer, né, para a médica, para a enfermeira ou para a psicóloga, para a assistente social no centro de saúde, o que ela estava vivendo. Mas ela, no entanto, tinha todas essas queixas. Fora as que chegam já todas fisicamente maltratadas, com contusões, com, às vezes, braço quebrado, com um problema no tornozelo, porque levou um chute. As pessoas fazem coisas inimagináveis. Se você está nos postos de saúde, no centro de saúde, você consegue descrever casos que são, assim, assombrosos. Fora o problema do assédio mesmo, assim, emocional,
que a pessoa sofre, que é aquela chamada violência psicológica, né? A pessoa é desqualificada o tempo inteiro dentro de casa, a pessoa na frente dos filhos, na frente da sua própria família, ou na relação do casal. Quer dizer, tudo que ela diz é uma besteira, é uma desinteligência, para não dizer que é burrice, né? Tudo é colocado como se fosse menor, menos importante, como se tudo que a pessoa observasse fosse um absurdo. E essa pessoa vai deprimindo, né? Ela vai ficando para baixo, ela vai começando a ter um problema que é chamado de autoestima. Hoje já há estudos contestando muito essa expressão. É igual machismo, é aquele negócio muito genérico que vira clichê, né? Mas a pessoa vai adquirindo vários problemas que ela não entra na relação com eles. E ela começa a duvidar dela mesma, começa a se achar muito mais desqualificada do que o resto da humanidade, começa inclusive a viver um processo de reclusão e de solidão muito grande, de afastamento de todos, que a pessoa começa a se achar muito pior do que todo mundo, ao mesmo tempo é vigiada, ela sofre esse assédio, ela não pode revelar a verdade dela, então ela se afasta também da família, aí começa essa história do isolamento, que isso também deixa a pessoa muito mais vulnerável. Há muitos agravos à saúde, em termos tanto físicos quanto mentais, que quando a coisa se alonga, inclusive, né? Bom, agora então vamos falar sobre o mercado de trabalho. Bom, mesmo com muitos avanços, ainda hoje as mulheres sofrem com assédio e críticas nos seus empregos. Vamos ver na reportagem. No ambiente de trabalho, as mulheres também são vítimas de agressões. Um estudo da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional sobre o assédio moral mostra que elas sofrem mais esse tipo de violência do que os homens. 65% das entrevistadas relataram atos repetidos de violência psicológica. Começam a surgir sintomas quando vai para o trabalho, então sintomas neurovegetativos de suor, taquicardia, vontade de ir ao banheiro, enjoo. E esses sintomas, muitas vezes, eles ocorrem nos quadros de ansiedade e nos quadros depressivos. Às vezes a necessidade do emprego e a necessidade de ser boa naquilo que ela foi contratada para fazer, inibe ela de enxergar que a crítica possa estar sendo excessiva. Elizabeth, nós estamos caminhando para o finalzinho da entrevista. Eu queria que você fizesse uma análise breve aí sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho. A questão da diferença salarial, a questão da múltipla jornada, essas críticas excessivas e esse assédio que muitas vezes a mulher é vítima. Como é que a gente pode se posicionar isso e onde avançar um pouco mais para que isso não ocorra no futuro? Pois é, eu coordenei na presidência da Fiocruz, durante 5 anos, de 2012 até 2018, um comitê chamado Comitê Pro Equidade de Gênero e Raça, que as políticas públicas dos governos do PT tinham implementado como uma política nacional e chamado grandes organizações, tanto públicas quanto privadas, para implementar esse olhar moderno, digamos, essa ordem social não tradicional, moderna, na relação com as mulheres, na relação de trabalho. Então, lá nós fizemos muito essa discussão e o nosso dicionário também trata disso. Existe hoje toda uma, não só legislação, como um olhar especializado para esse campo de trabalho, e descobriu-se que há coisas, eles categorizaram como 2 problemas, assédio moral e assédio sexual. E isso afeta os homens também. Não só as mulheres, mas é como ela disse, né, a profissional aí da área de ocupação, né, saúde ocupacional, que exatamente 65% das mulheres sofrem esse tipo de coisa em detrimento dos homens, que seriam 35% no caso, né? Então você veja que há essa distinção também, essa desigualdade nesse nível. Isto é, as mulheres como tratadas como seres mais vulneráveis, elas sofrem muito mais esse assédio. O que seria o assédio moral? Aquilo que se vive no casamento, de desqualificar a pessoa, também se vive nas relações de trabalho. Você vai desqualificando a profissional num nível tal que a pessoa começa a se colocar como incapaz e se sentir diminuída a ponto de ser o tempo todo chamada atenção, às vezes de uma maneira muito injusta, e nem ela tem consciência, nem muitas vezes o próprio profissional que está executando isso, quer dizer, que é o sujeito dessa ação e ela o objeto, ele talvez também não tenha tanta consciência. Agora, como há uma permissividade muito grande nas relações de trabalho,
E, em geral, os homens são eles os chefes, né? Existem, quando você discute isso, por exemplo, a relação de trabalho na área pública. Isso tudo é muito observado, essas regras hoje de homem e de mulher, de equidade e tudo mais. Mas, em geral, as grandes funções, os cargos de chefia, os DAS e tal, em geral estão os homens. E mesmo numa instituição como a Fiocruz, observou-se isso. Nosso presidente na época era o Paulo Gadelha, ele observava isso e começou a se preocupar com esse tipo de coisa. Eram poucas coisas que se achava que acontecia. Quando foi se verificar com calma, muitas coisas gravíssimas aconteciam, como acontece em qualquer lugar. Todas as grandes organizações que, quando elas têm um olhar sobre isso e abrem essa discussão pública, porque também é uma discussão que ficou jogada para debaixo do tapete, não se pode assumir que as grandes organizações importantes têm esse tipo de problema. Ocorre que, às vezes, é nos lugares onde mais existem esses problemas. Às vezes, pequenas empresas, onde é mais fácil você detectar, você está ali, o olhar do dono e tudo mais, você percebe que há isso. Muitas vezes são eles mesmos que cometem isso, mas, digamos, nas grandes organizações, essas coisas ficam diluídas. E você não tem muito controle. Os gestores que têm que responder, até juridicamente, se abre-se um processo, em geral se perde. As empresas, em geral, perdem esses processos na justiça. A Justiça do Trabalho hoje tem um olhar muito específico e conhece bem essas leis de assédio moral e assédio sexual. Assédio sexual todo mundo já sabe. Aquele cara que passa a mão, que obriga isso, obriga aquilo, que tira, às vezes, uma gratificação porque está perseguindo uma moça, porque, sei lá, ficou interessado nela, etc. Muitos casos cabrosos a gente viu em todos os lugares. Quando a gente fazia essas reuniões desses comitês todos e trocava informações sobre o que acontecia nas grandes empresas e grandes organizações, você vê coisas tenebrosas. Como se você vê, só que elas não são publicizadas, porque como isso prejudica a imagem das empresas, não fica se sabendo, publicamente não se sabe. Mas dentro das organizações, muitas vezes se sabe e muitas vezes se acoberta. E a gente, inclusive, na Fiocruz, fizemos um manual. E aí descobrimos que já existiam manuais em vários ministérios, mas a gente nem achou eles muito bem feitos. Fizemos o nosso próprio. Para quê? Para tornar isso público, para colocar isso na mão dos servidores e das servidoras, principalmente, para ter acesso à informação, para conseguir distinguir a diferença de um caso como o outro, para você ter consciência e para você conseguir se localizar. Ah, bom, eu estou sofrendo assédio sexual. Não foi imaginação minha. Não é porque eu sou muito crítica, não é porque eu sou muito exigente, é porque a pessoa está faltando com respeito mesmo, a pessoa está me oprimindo, a pessoa está me subjugando, inclusive sexualmente, e que são coisas que vão crescendo como um ciclo de violência. E quando você se dá conta, você já está envolta num emaranhado de situações e você não consegue se dar conta do que está acontecendo. E você, às vezes, vira presa de uma situação que você não queria estar. Quem é que queria estar numa situação dessa? Não é verdade? Perfeito. Elizabeth, muitíssimo obrigado pela sua presença e pela sua entrevista. Obrigada eu. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.